Olá a todos, meu nome é Yara Nepomuceno de Souza e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Diferenças funcionais entre os diferentes níveis de gravidade na insuficiência venosa crônica. Abaixo estão todos os autores que colaboraram com este estudo também. A insuficiência venosa crônica, IVC, é uma doença com elevada prevalência, caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas causadas por anormalidades do sistema venoso periférico, que geralmente acomete os membros inferiores. Dentre os achados clínicos mais comuns, destacam-se o edema, a pigmentação, a lipodermatosclerose e a ulceração venosa. Os indivíduos, eles são estratificados de acordo com a classe CEAP, demonstrada abaixo, que varia de C0 a C6, sendo C0 a ausência de sinais visíveis ou palpáveis da doença e C6 a úlcera venosa ativa. Basicamente, a fisiopatologia da IVC está dividida em refluxo venoso, obstrução ou uma combinação dos mesmos. A obstrução ocorre como resultado de trombose de veias superficiais ou profundas. O refluxo venoso, apesar de se basear em vários mecanismos, os principais atuantes são a incompetência valvular e a hipertensão venosa. As válvulas venosas mantêm o fluxo de sangue da periferia para o coração. Quando comprometidas, ocorre o refluxo sanguíneo e, consequentemente, causa estase venosa local. A hipertensão venosa se instala quando há falha em algum mecanismo do retorno venoso, induzindo alterações no tecido, como aumento da saída de líquidos e proteínas para o espaço extravasal, que são mediados por mecanismos inflamatórios. Essa hipertensão pode piorar a incompetência valvular, levar à dilatação e geração de um ciclo de pressão crescente. Esses mecanismos podem ser agravados pela disfunção na bomba da panturrilha, relacionada com alterações patológicas na musculatura do gastrocnêmio, como atrofia miofibrilar, infiltração de células inflamatórias, entre outras. A bomba muscular da panturrilha tem papel fundamental para a competência venosa. A sua contração auxilia no bombeamento do sangue, já que realiza a compressão das veias e diminui a pressão na parede intravenosa, conforme simulado no vídeo. Portanto, uma vez instalada a disfunção na bomba, a função do retorno venoso é comprometida, pois a menor ejeção sanguínea causada leva à estase venosa local, surgimento do edema e, consequentemente, redução da ADM do tornozelo, alterações na marcha e no equilíbrio. E apesar da relevância clínica, ainda faltam estudos que avaliam o comprometimento funcional em pacientes com essa doença. Por isso, o presente estudo objetivou verificar as diferenças entre as variáveis funcionais nos diferentes níveis de gravidade da IVC. Foram avaliados ao todo 73 pacientes com IVC, com uma média de idade aproximada de 49 anos, sendo a sua maioria do sexo feminino, com 93,2%. Os pacientes foram separados em 3 níveis de gravidade. Os de IVC leve, aqueles com telangiectasias e veias reticulares. IVC moderada, os com veias varicosas e edema. E grave, aqueles com alterações tróficas e úlcera venosa. Os 3 grupos foram submetidos à avaliação clínica e funcional, pela mensuração da amplitude de movimento do tornozelo em dorsiflexão e flexão plantar, circunferência da panturrilha, teste da ponta do pé e também foi realizado o teste de sentar e levantar de 5 repetições. A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS versão 17.0. A diferença entre os grupos foi verificada pelos testes ANOVA e Cruz Coares, conforme apropriado. Na amostra total, 32 pacientes foram classificados com IVC leve, 43,8%, 30 pacientes com IVC moderada, 41%, e 11 indivíduos com IVC grave, 15%. Houve diferença significativa entre os grupos na ADM de dorsiflexão, com P igual a 0,001, na circunferência da panturrilha, com valor de P igual a 0,014, e número de repetições no teste da ponta do pé, com valor de P igual a 0,031. Não foram encontradas diferenças na ADM em flexão plantar.
com valor de P igual a 0,767, e durante o tempo gasto no teste sentar e levantar, com valor de P igual a 0,762. Os resultados do presente estudo, então, sugerem que há maior comprometimento funcional conforme a progressão da doença, e, portanto, a adoção de intervenção física precoce nesses pacientes é necessária para prevenir ou retardar complicações funcionais da IVC. Essas são as referências. Obrigada. Meu nome é Leonara Teixeira Alves e irei apresentar o resumo do projeto feito juntamente com os outros autores, que foi intitulado como Dietas Restritivas de Lactantes Prejudicam o Crescimento e Desenvolvimento da Prole. As restrições alimentares, elas podem ser causadas pela falta de acesso ao alimento ou então visando o emagrecimento. E quando essas restrições alimentares ocorrem no período de pós-parto, isso pode afetar diretamente a saúde da mãe e do filho. O leite materno é o alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento da prole. Mas para isso acontecer, é importante que a nutrição materna seja saudável e equilibrada, porque a produção desse leite ela vai ser totalmente influenciada pela alimentação materna. E quando a mãe passa por restrições alimentares, a quantidade e a qualidade do leite ficam comprometidas, podendo gerar efeitos negativos para a criança. Sabendo, então, da importância de uma alimentação adequada da mãe no período de lactação, investigou-se os efeitos do jejum intermitente e da restrição proteico-calórica materna na lactação, na avaliação nutricional dos filhotes de rato zoísta. O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Experimental da UFPJM e foram utilizadas 24 ninhadas de ratos zoístas, sendo compostas por uma rata-mãe e 8 filhotes, onde 6 filhotes eram machos e 2 filhotes eram fêmeas. Essas ninhadas foram distribuídas aleatoriamente em 3 grupos, sendo eles, primeiramente, o grupo controle, onde as mães receberam ração ad libitum, o grupo jejum intermitente, onde as mães receberam ração ad libitum nas primeiras 24 horas pós-parto e ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas, alternando então entre a oferta e a restrição a cada 24 horas durante todo o período da lactação. E o grupo restrição proteico-calórica, onde as mães receberam 50% da ração consumida pelas ratas-mães do grupo controle. Esses 3 grupos, eles apresentam o N igual a 8 e receberam água ad libitum. Depois de 21 dias, os animais foram eutanasiados para retirada da gordura abdominal e foram avaliados das mães o peso corporal, o ganho de peso, a ingestão de ração, de calorias e de água, o coeficiente de eficácia alimentar, o coeficiente de eficácia energética, o comprimento nasoanal, o IMC e a gordura abdominal. E de 2 filhotes machos, o peso corporal, o comprimento nasoanal e o IMC. Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de Niemann-Pius quando apropriado, considerando então P menor que 0,05. Aqui no gráfico 1, o grupo controle está representado pela cor rosa, o grupo jejum intermitente pela cor azul e o grupo restrição proteico-calórica pela cor cinza. Nós podemos observar que as mães não apresentaram diferenças no peso corporal no dia 0, mas as mães do grupo restrição proteico-calórica e do grupo jejum intermitente, elas apresentaram um menor peso com 21 dias em relação às mães do grupo controle. Já no gráfico 2, nós podemos observar que as mães do grupo restrição proteico-calórica, representado pela cor cinza, e as mães do grupo jejum intermitente, representado pela cor azul, elas apresentaram um menor ganho de peso quando comparadas com as mães do grupo controle. Na primeira coluna dessa tabela, nós temos os parâmetros que foram avaliados. Na segunda coluna, nós temos os dados das mães do grupo controle. Na terceira coluna, os dados das mães do grupo do jejum intermitente. E na quarta coluna, os dados das mães do grupo restrição proteico-calórica. As mães do grupo restrição proteico-calórica e do grupo jejum intermitente, elas apresentaram uma menor ingestão de ração, uma menor ingestão de calorias e também uma menor ingestão de água. Elas apresentaram uma menor quantidade de gordura abdominal absoluta e relativa e um menor IMC, quando comparadas com as mães do grupo controle. E as mães do grupo restrição proteico-calórica, elas apresentaram um menor coeficiente de eficácia alimentar e energética em relação às mães do grupo controle e do grupo do jejum intermitente. E não apresentaram diferença significativa quanto ao comprimento nasoanal. Agora, em relação aos filhotes, aqui no gráfico 3, nós podemos ver que os filhotes do grupo do jejum intermitente,
e do grupo restrição proteico-calórica, eles apresentaram um menor peso com 21 dias quando comparados com os filhotes do grupo controle. E na tabela 2, nós podemos observar que os filhotes do grupo do jejum intermitente e do grupo restrição proteico-calórica apresentaram um menor comprimento nasanal e um menor IMC do que os filhotes do grupo controle. Dessa forma, o jejum intermitente e a restrição proteico-calórica no período de lactação prejudicaram as mães e os filhotes, sendo que esses filhotes eles apresentaram prejuízos mais acentuados no ganho de peso durante esse período de lactação, demonstrando como é importante que a nutrição materna seja saudável e equilibrada. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada. Olá, hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado O Frequency Speed of Kick Test pode diferenciar o desempenho de jovens atletas de taekwondo? Esse trabalho tem a minha autoria, Jonatas Ferreira da Silva Santos, também do discente Rômulo Fernandes Antonácio. Nós estamos vinculados ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Físico e Desempenho Esportivo, Departamento de Educação Física, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e também ao Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da mesma instituição. O Taekwondo é uma modalidade esportiva de combate em que os atletas são agrupados por peso, sexo, idade e nível competitivo. O principal metabolismo, o predominante da modalidade é o metabolismo aeróbio. No entanto, as ações de alta intensidade, principalmente chutes, são realizadas pela via anaeróbia lática. Por isso, técnicos e treinadores procuram formas, meios e métodos, estratégias para avaliar os seus atletas ao longo de toda uma temporada competitiva. Somado a isso, ainda são poucos os estudos, testes e procedimentos utilizados com atletas jovens, com idade entre 11 e 14 anos, pois já estão competindo na modalidade, participando de lutas na modalidade. Assim, o objetivo do presente estudo foi descrever o desempenho de jovens atletas praticantes de taekwondo no Frequency Speed of Kick Test, que a partir de agora chamarei apenas de FSKT, e também comparar o grupo que apresentou alto desempenho com aquele que apresentou baixo desempenho no teste em questão. Participaram do presente estudo 31 atletas ou praticantes de taekwondo. Idade média, 12 anos. Esses jovens realizaram 2 testes. O primeiro, FSKT série simples, tem duração de 10 segundos. O sujeito realiza o chute semicircular, conhecido como Bandal Tiagui, alternando os segmentos direito e esquerdo na maior intensidade possível. A segunda versão é o FSKT múltiplas séries. Nesse teste, o atleta realiza 5 séries com duração de 10 segundos cada série e intervalo entre as séries também de 10 segundos. O intervalo é passivo. As variáveis geradas pelos testes é o número de golpes aplicado em cada série, também a somatória de golpes e um índice de decréscimo de chutes no caso do FSKT de séries múltiplas. Quando nós analisamos os resultados, vimos que o comportamento é o seguinte: os atletas realizam a sua melhor série quanto à quantidade de golpes à primeira série. E a quantidade de golpes na primeira série foi diferente da terceira, quarta e quinta. Também houve diferença na segunda série em comparação à quinta. Quando os sujeitos foram agrupados de acordo com o seu desempenho,
todas as séries foram diferentes, tanto do teste do FSKT série única, houve diferença entre os que geram melhor e pior desempenho, quanto em todas as séries e também no total de chutes gerados no FSKT múltiplas séries, exceto o índice de decréscimo de chutes, que não diferenciou os atletas de acordo com os grupos. Como conclusão, o FSKT é capaz de diferenciar o desempenho de atletas de taekwondo quando agrupados em alto desempenho e baixo desempenho. Isso é bom para diferenciar esses jovens, mas também pode ser uma estratégia utilizada por técnicos e treinadores para observar a variação no desempenho de um determinado sujeito ao longo de uma temporada competitiva e assim tomar alguma ação que possa evitar a queda de desempenho, faça aumentar o seu desempenho ao longo da temporada competitiva. Portanto, o FSKT pode ser uma ferramenta usada por técnicos e treinadores em suas rotinas ao longo de toda a temporada competitiva, principalmente por ser um teste facilmente aplicado no próprio local de treinamento, utilizando equipamentos e implementos simples que estão presentes nesses ambientes de prática do Taekwondo. Obrigado. Meu nome é Leonara Teixeira Alves e eu vou apresentar o resumo do projeto que foi intitulado como Avaliação dos efeitos do jejum intermitente aplicado durante a lactação em filhotes de rato Wister. A exposição a uma dieta saudável e equilibrada durante a lactação é essencial para o desenvolvimento adequado da prole, porque nesse período a demanda nutricional vai ser grande e qualquer alteração na nutrição materna vai ser capaz de interferir na produção do leite materno. E as restrições alimentares no período do pós-parto, elas podem afetar diretamente a saúde da mãe e também a saúde do filho. Diante disso, e considerando toda a importância de uma nutrição materna adequada durante a lactação, investigou-se os efeitos do jejum intermitente materno durante a lactação, na avaliação nutricional dos filhotes de ratos Wister. Todo o projeto foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Experimental da UFVJM e foram utilizadas 16 ninhadas de ratos Wister, sendo que cada ninhada era composta por uma rata-mãe e por 8 filhotes. E desses 8 filhotes, 6 eram machos e 2 eram fêmeas. Essas ninhadas, então, foram distribuídas de forma aleatória entre 2 grupos, sendo primeiramente o grupo controle, onde as mães receberam ração ad libitum, e o grupo do jejum intermitente, onde as mães receberam ração ad libitum nas primeiras 24 horas pós-parto e ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas, alternando então entre a oferta e a restrição de alimento a cada 24 horas, durante todo o período da lactação. Os 2 grupos apresentam o N igual a 8 e eles receberam água ad libitum. Depois de 21 dias, os animais foram então eutanasiados para retirada da gordura abdominal e das mães foram avaliados o peso corporal, o ganho de peso, a ingestão de ração, a ingestão de calorias, a ingestão de água, o coeficiente de eficácia alimentar, o coeficiente de eficácia energética, o comprimento nasoanal, o IMC e a gordura abdominal. E dos 2 filhotes machos foram avaliados o peso corporal, comprimento nasoanal e o IMC. Todos esses dados, então, foram submetidos à análise de variância, a ANOVA, e, quando necessários, foram também seguidos pelo teste de Newman-Hughes, considerando um nível de significância de P menor que 0,05. Aqui no gráfico 1, o grupo controle ele está representado pela cor rosa e o grupo do jejum intermitente está representado pela cor azul. Nesse gráfico, é possível observar que as mães, elas não apresentaram diferença significativa no peso corporal no dia 0, mas as mães do grupo do jejum intermitente, elas apresentaram um menor peso corporal com 21 dias, quando foram comparadas com as mães do grupo controle.
Já no gráfico 2, nós podemos observar que as mães do grupo do jejum intermitente, elas apresentaram menor ganho de peso quando comparadas com as mães do grupo controle. Na tabela 1, considerando a primeira coluna, nós temos os parâmetros que foram avaliados. Na segunda coluna, nós temos os dados das mães do grupo controle. E na terceira coluna, nós temos os dados das mães do grupo do jejum intermitente. As mães do grupo do jejum intermitente, elas apresentaram uma menor ingestão de ração, uma menor ingestão de calorias, menor ingestão de água e também apresentaram uma menor quantidade de gordura abdominal absoluta, uma menor quantidade de gordura abdominal relativa, um menor coeficiente de eficácia alimentar, menor coeficiente de eficácia energética e um menor IMC, quando elas foram comparadas com as mães do grupo controle. E elas não apresentaram diferença significativa para o comprimento nasoanal. Agora, em relação aos filhotes, no gráfico 3, da mesma forma, o grupo controle foi representado pela cor rosa e o grupo do jejum intermitente pela cor azul. Os filhotes do grupo do jejum intermitente, eles apresentaram um menor peso com 21 dias, quando comparados com os filhotes do grupo controle. Na tabela 2, nós podemos perceber que os filhotes do grupo do jejum intermitente, eles apresentaram um menor comprimento nasoanal e também apresentaram um menor IMC do que os filhotes do grupo controle. É possível concluir, então, que o jejum intermitente, durante o período da lactação, ele prejudicou as mães e também prejudicou o desenvolvimento e o crescimento dos filhotes nos primeiros 21 dias de vida, sendo, então, muito importante a ingestão adequada de alimentos, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa das mães durante o período da lactação. Aqui são algumas das referências utilizadas. Obrigada. Olá, meu nome é Moisés William, eu sou aluno do mestrado acadêmico em odontologia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mocuri, na cidade de Diamantina. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Abordagem sobre Metodologia da Pesquisa Científica na Rede Social Instagram. Bom, em dezembro de 2019, em Wuhan, uma província de Hubei, na China, surgiu então uma doença desconhecida que, após estudos, os pesquisadores observaram que o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, denominado SARS-CoV-2, era um então causador da Covid-19, que é a tão falada doença que até hoje, infelizmente, estamos vivenciando no mundo todo. Em março de 2020, a OMS ela definiu um estado de pandemia e, com isso, a partir do contágio por esse vírus que é altamente contagioso, a partir de aerossóis e também do contato com pessoas contaminadas, assintomáticas ou não, ou do contato previamente com superfícies contaminadas, pode levar a ocasionar a doença nos indivíduos. E dentre os vários sintomas respiratórios que temos, como, por exemplo, a febre, a tosse, a produção de escarro, cefaleia e outros sintomas, a diarreia, a insuficiência respiratória renal, cardíaca também, e, infelizmente, como observamos, pode levar até a morte. Com isso, então, a Covid-19, ela ocasionou um grande impacto nas atividades sociais em todo o mundo, com o fechamento de escolas e universidades. Então, o que foi possível fazer naquele momento, utilizar recursos e estratégias eletrônicas, como já era observado no tipo de universidades que utilizam o ensino de educação à distância. Porém, os cursos de graduação, pós-graduação, entre outros, que até então era de forma presencial, precisaram se adaptar para esse novo momento que estávamos e ainda infelizmente estamos vivenciando. Onde que a partir do uso de plataformas de ensino online, como o Google Meet e o Zoom, permitiram que dessem continuidade às aulas teóricas. O que vemos também que durante o período de pandemia, a partir da transmissão de conteúdos pelo Instagram, Facebook e Twitter, as pessoas começaram a buscar mais informações científicas e nós, alunos de mestrado, também pudemos levar aqueles aprendizados que até então estavam sendo obtidos ali dentro de sala de aula
para um público externo à universidade através da rede social Instagram e pessoas que pudessem acessar o nosso conteúdo pelo mundo todo. E foi com isso que nos motivou a criação, então, do nosso projeto através da rede social Instagram, unindo, então, as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, que é um do tripé das instituições de ensino superior. Como objetivo, o nosso trabalho tem como difundir o conhecimento sobre metodologia da pesquisa científica para alunos de graduação, pós-graduação e população em geral interessada na temática por meio da rede social Instagram. Também disponibilizar informações qualificadas e confiáveis para guiar a realização de pesquisas científicas e promover conteúdo didático baseado em literatura de referência para complementar o processo de aprendizagem. Então, o nosso Instagram ele foi criado, onde que todos os conteúdos passam por uma supervisão e orientação da docente responsável, e esses conteúdos eles visam ali levar a integração do tripé pesquisa, ensino e extensão. O público-alvo são alunos de graduação, pós-graduação e população em geral interessada, e a preparação dos conteúdos são feitas pelos alunos que fazem parte da pesquisa, pelos alunos de mestrado. Bom, então a criação do perfil foi criado com o nome de usuário Pesquisa Simplificada no Instagram, e para criarmos uma identidade visual moderna e também que se referisse e desse, de certa forma, levasse uma comunicação relacionada a uma coisa mais séria, a um conteúdo de rigor científico, utilizamos o programa Adobe Illustrator para criar a nossa logo. Essa aqui é a logo Pesquisa Simplificada e essa aqui é a nossa sublogo com as cores amarela e azul. Então, o conteúdo é compartilhado 2 vezes por semana. Nós utilizamos recursos autorais de imagem, gráficos, áudios e vídeos para ilustrar o tema que nós queremos abordar ali naquela semana no nosso Instagram. E a avaliação do público-alvo, ela é feita por meio de enquetes que são destinadas à coleta de depoimentos e feedbacks em relação às estratégias que o Instagram permite que a gente tenha na nossa conta. E também a avaliação pela equipe é realizada através de reuniões em ambiente virtual, seja pelo Zoom ou pelo Google Meet. Esse aqui os nossos resultados após um ano, completamos um ano em junho de 2021. Esse é o nosso post de agradecimento por todas as pessoas que estão ali conosco, compartilhando, incentivando o nosso trabalho no Instagram. Essa daqui é um print da nossa tela inicial do perfil, onde atualmente contamos com 82 publicações e mais de 2.200 seguidores. Esses daqui são os conteúdos que são postados no nosso feed, e esses aqui são os destaques que o Instagram nos permite postar conteúdos que vão ficar salvos ali, que vão para o Stories, que são dentro de 24 horas, mas o Instagram tem essa opção desses conteúdos ficarem salvos ali para as pessoas acessarem em outro momento. E também, através da interação com os seguidores, por meio de comentários, compartilhamentos, curtidas, e também pela opção salvar, que o Instagram permite que a gente tenha, a gente consegue saber como o público-alvo ele está ali avaliando e se está interagindo, curtindo, engajando no nosso perfil. Esse daqui também, com muito orgulho, é um artigo que publicamos falando sobre como se deu a criação do nosso perfil no Instagram, de todas as etapas. Esse daqui são alguns resultados. Nosso público é majoritariamente do Brasil, mais de 95%, de região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E também temos uma pequena parcela de público do Peru e de Portugal. E todos esses resultados são obtidos a partir da própria métrica do Instagram. Nosso público principalmente corresponde de 18 até 34 anos, são mulheres, 72,1%, e o horário de maior engajamento no nosso perfil é no período compreendido entre meio-dia até 9 horas da noite. São os horários de melhor postagem e que o público mais engaja no nosso perfil, com comentários, curtidas e compartilhamentos. Esses daqui são outros posts que realizamos no nosso feed, posts de revisão sistemática, desenhos de estudos epidemiológicos, estudos de caso de controle e entre outros. Como conclusão, o desenvolvimento desse projeto extensionista foi iniciado ali naquele momento de pandemia, onde as pessoas estão mais conectadas através das redes sociais e também consumindo informações nessas plataformas, representa o compartilhamento de conteúdos acadêmicos e informações confiáveis no ambiente virtual e, com isso, permite o fluxo de conhecimento
horizontalizado. Muito obrigado. Agradeço a FAPEMIG e a CAPES pelo auxílio das bolsas de mestrado para nós alunos do programa de pós-graduação da UFVJM. Olá a todos e a todas, meu nome é Ingrid Beatriz Teixeira Faleiro, eu sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do campus de Teoflotone. Estou aqui para apresentá-los o Cuidando de Quem Cuida, Intervenções em Psiquiatria Ocupacional. Esse é o projeto do qual eu sou bolsista no ano de 2021 e ele é coordenado pela docente da mesma instituição, Camila de Lima. Como coautoras desse trabalho e também membros da equipe do projeto, temos as discentes Beatriz Joratabai, Roberta Mello Cachubá, Késia Cristina Soares Faria, Amanda Loreta Vieira e Laura Luiza de Oliveira Elias. Qual é a problemática trabalhada no nosso projeto? Os transtornos mentais, eles são um importante problema de saúde pública. Estima-se que 30% dos adultos apresentam alguma afecção dessa esfera. O nosso país, o Brasil, ele apresenta cenários políticos, econômicos e sociais que são responsáveis por aumentar a incidência e a persistência das doenças psiquiátricas. E a pandemia Covid-19, que experienciamos e temos experienciado, tem potencializado tais processos. Nesse contexto, os profissionais de saúde, já mais vulneráveis ao adoecimento mental devido às grandes demandas psicológicas, encontram-se em maior risco. Dessa forma, grupos de intervenção em psiquiatria ocupacional como o nosso são importantes, pois atuam no fortalecimento da pessoa como protagonista das suas ações, minimizando as fragilidades psíquicas existentes. E o que objetivamos? O nosso projeto objetiva a disseminação de informações de base científica sobre a saúde mental, o combate à psicofobia, a promoção de autocuidado, a melhora do bem-estar dos profissionais de saúde, a diminuição de afastamento por transtorno mental e a melhora na qualidade do atendimento em saúde da população. Como nós trabalhamos? Mensalmente são produzidos informativos simples e didáticos divulgados virtualmente entre os trabalhadores do nosso hospital parceiro. Essa divulgação é feita por e-mail e também por mídias sociais. E ela objetiva desmistificar preconceitos e orientar em relação à saúde mental. Além disso, também mensalmente são realizados grupos terapêuticos virtuais pela plataforma Google Meet, com duração aproximada de 60 minutos. As temáticas trabalhadas em cada mês do ano de 2021 foram determinadas junto ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, do hospital, após análise de dados referentes às principais causas de afastamentos psíquicos e demandas percebidas pelo serviço. Os nossos encontros virtuais, eles dispõem de momentos para que os participantes tirem dúvidas e relatem suas experiências, permitindo, assim, o intercâmbio de saberes. Resultados. O nosso projeto, ele executa um ideário de educação e cuidado em saúde mental, além da ausência de transtornos mentais. No ano de 2021, foram trabalhados 10 temas, por meio de informativos digitais e grupos terapêuticos virtuais. As temáticas abordadas incluíram transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do pânico, burnout, ansiedade, meditação, depressão, transtornos de personalidade, prevenção ao suicídio, luto e comunicação não violenta. Nos grupos terapêuticos, os profissionais encontram um ambiente seguro, com a possibilidade de compartilhar vivência e estreitar vínculos. Com os informativos, há uma democratização do conhecimento, possibilitando o acesso à informação e a responsabilização com a saúde, tanto individual quanto coletiva. Além disso, o nosso projeto ele convida os acadêmicos de medicina a aprender aplicando conteúdos teóricos e vivenciando dificuldades da futura área de profissão, de modo a construir, coletivamente, mecanismos de enfrentamento e hábitos de vida saudáveis, tanto para si quanto para os demais. Agora, eu trouxe um depoimento gravado por um servidor do hospital a respeito da experiência e da sua visão sobre participar de um encontro terapêutico virtual conosco no nosso projeto. É a primeira vez que participo, né? A Giomara trabalha aqui junto com o César comigo e ela falou que é um bate-papo muito interessante
E eu gosto dessas coisas, eu sou muito observador de todo mundo no hospital. Às vezes a gente anda muito no hospital, como técnico de segurança do trabalho, a gente roda muita instituição, são 1.000 e poucos funcionários, e a gente participar de uma situação de discussão assim é muito bom. Você aprende muita coisa, você vê vivências diferentes de um e de outro, e esses bate-papos assim são bem produtivos. E como a gente, no momento de pandemia, não pode estar reunindo pessoalmente, é muito válido. A gente vê que não é só em trabalho, é vida social, e isso ajuda naquilo que eu falei, que é o psicológico de cada um, em aproximar as pessoas. Meu pai e minha mãe não estão saindo de casa para fazer viagem, para visitar parente nenhum, e eles são aposentados, então ficam o dia inteiro dentro de casa, e realmente situações assim de bate-papo de muita importância profissional, pessoal, e para ajudar no dia a dia da gente, que está sendo muito difícil. Espero participar dos próximos, porque a gente aprende muito e passa a experiência da gente também para muita gente, e que às vezes dissemina para outras pessoas, e é muito bom. São coisas que enriquecem a vida profissional e pessoal e de conhecimento da gente. É muito bom. Concluindo, então, o nosso projeto Cuidando de Quem Cuida, Intervenções em Psiquiatria Ocupacional, exerce um importante papel na promoção de saúde dos funcionários da instituição hospitalar parceira e também dos discentes que compõem a nossa equipe de trabalho. Ressalta-se ainda sua relevância na propagação de informações científicas e de qualidade, contribuindo para um acesso mais democrático à ciência e à psicoeducação. Além disso, de forma indireta, espera-se a melhora do ambiente de trabalho e qualidade do serviço de saúde prestado à população atendida pela instituição parceira, com redução dos níveis de estresse e incidência de erros em procedimentos da equipe, entre outros. Por fim, eu gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental, a LAPSAM, da Faculdade de Medicina do Mucuri, que é o berço do nosso projeto, à Faculdade de Medicina do Mucuri, a FAMUC, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROESC, e à nossa instituição parceira, que é o Hospital Santa Rosália. Muito obrigada a todos e a todas. Oi, eu sou a Arina Barcelos, nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Itinga, Vale do Jequitinhonha. Escrevi esse trabalho juntamente com Nádia Maria Gomes Murta, a minha orientadora no programa de pós-graduação em estudos rurais, para participarmos do 8º Sintegra. O nosso trabalho é alimentos regionais nos kits de alimentação escolar de Itinga durante a pandemia de Covid. Bom, nosso trabalho está organizado em tópicos, então uma contextualização e apresentação do problema, o objetivo e a metodologia, os resultados e a conclusão. Com a Lei 13.987 de 2020, foi autorizada a utilização dos recursos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de pandemia de Covid, mesmo com a suspensão das aulas presenciais. Já vigente, a Lei 11.947, que é um marco do PNAE, ela traz como uma das propostas a utilização de alimentos regionais no fazimento da merenda, o que na verdade aconteceu durante a pandemia em apenas 44,57% dos municípios brasileiros, conforme um estudo que saiu em 2021 do Ministério da Educação. Nesse sentido que a gente traz como problema, né? Houve o respeito à vocação agrícola e aos hábitos alimentares culturalmente referenciados na composição dos kits de alimentação escolar do PNAE durante a pandemia de Covid, no caso aqui no município de Itinga, Minas Gerais? Nosso objetivo é verificar a utilização de alimentos regionais nos kits de alimentação escolar distribuídos durante a pandemia em Itinga, no ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Como metodologia, a gente traz a descrição de dados secundários oriundos dos documentos de chamada pública do município e uma análise comparativa com esse livro que a gente está mostrando aí, que é Alimentos Regionais Brasileiros,
é a segunda edição de um livro publicado pelo Ministério da Saúde, essa segunda edição de 2015. Para a comparação, nós utilizamos para o município de Itinga tanto os alimentos da região sudeste, já que Itinga está no Vale de Jequitinhonha, que é nordeste de Minas Gerais, então geograficamente faz parte da macro-região sudeste, mas também a região nordeste, devido às características culturais, a proximidade física também com o sul da Bahia, então que traz também as características do semiárido, que é o clima da região. Então, durante esse período de pandemia, foram realizadas 2 chamadas públicas, uma em 2020 e uma em 2021, e foram produzidos 4 kits de alimentação escolar. Em abril de 2020, então logo no início da pandemia, foi decidido pelo Conselho de Alimentação Escolar, pela gestão e pelo setor de nutrição, a distribuição dos alimentos que estavam armazenados em estoque, por não se saber como seria a pandemia. Então foram feitos kits atendendo apenas aos alunos mais carentes, foram selecionados juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Nesse kit não houve oferta de agricultura familiar. Os outros 3 kits que foram comprados especificamente para essa situação, eles tiveram aquisição, eles atingiram todos os alunos, cerca de 1.100 alunos que a gente tem no município. Então, respeitando aqui o princípio da universalidade e com a compra da agricultura familiar também. Representando aí o feijão, o biscoito escrevido, que é tradicional da região, e os vegetais. Então, a gente teve um kit em agosto de 2020, um em novembro de 2020 e em junho de 2021. Aqui eu trago esse infográfico que traz a descrição dos alimentos considerados regionais no livro de referência. Então, a gente tem da região sudeste o abacate, o caju, o chuchu, couve, goiaba, laranja, manga, maracujá, milho e pimentão. Foram mais de 1.600 quilos, somando todos esses alimentos, durante todo o período estudado, E da região nordeste a gente tem aí abóbora, acerola, banana nanica, feijão e mamão, totalizando aí mais de 3.880 quilos. E ainda os alimentos que são comuns tanto da região nordeste quanto da sudeste, que estão aí na interseção, a mandioca, o quiabo e o coentro. Esses alimentos foram adquiridos da agricultura familiar via um processo específico, que a gente chama de chamada pública. É importante ressaltar que foram adquiridos outros vegetais também por chamada pública que, mesmo que não estejam listados no livro que foi utilizado aqui como referência, que eles também têm produção municipal e são ofertados também pela agricultura familiar. E foram adquiridos outros produtos também tradicionalmente comercializados nas feiras, como é o caso do beiju, da rapadura e do biscoito escrevido. Aí na figura vocês podem ver a quantidade de biscoito escrevido, Era muito mais do que isso ainda. E além disso, também alimentos como arroz, macarrão, leite, canjica e outros produtos da cesta básica, eles também fizeram parte dos kits, mas eles foram comprados via processo licitatório. É importante ressaltar que o município fez a complementação da verba, o que permitia que o PNAE fosse mais direcionado para a compra de agricultura familiar. Aqui tem algumas fotografias, o recebimento do gênero nos últimos kits. Aqui a produção dos kits foi uma logística muito diferente do que a gente estava acostumado, foi bem difícil, assim. As primeiras a gente teve muita dificuldade, depois foi pegando o jeito. Aqui que a gente montou alguns na própria escola. Aqui um dos kits que a gente distribuiu. A gente ressalta que pela limitação financeira, o recurso do PNAE não é muito, 36 centavos por aluno de ensino fundamental. Cada aluno recebia 2 tipos de vegetais por kit, então de acordo também com a produção municipal, mas percebe-se que
Independente disso, diferente de outros municípios, o recurso foi complementado e foram adquiridos alimentos regionais, mesmo durante a pandemia, né, o que reforça a importância do PNAE na segurança alimentar e nutricional, sobretudo nesse período em que a gente sabe que aumentou muito a vulnerabilidade social. A gente agradece ao PPG, ao FVJM, à organização da Sintegra e também à Prefeitura Municipal de Itinga por permitir a execução do trabalho. Muito obrigada também aos presentes que partilharam dessa experiência. Hoje iremos apresentar o trabalho de graduação intitulado como Curso Online como Ação de Extensão no Contexto da Covid-19, em que temos as autoras, graduandas de Nutrição da UFVJM, Alice Afonso Abreu, Andressa Stephanie Guimarães Paulista e Nathalie Nara Araújo Queiroz. E também como autora e também coordenadora do projeto e do curso, Ives Corsi Caselli Pires, nutricionista e também docente do mestrado em Ensino e Saúde da UFVJM. Para introduzir o tema do nosso trabalho e também contextualizar a idealização do curso online, é interessante recordar sobre o Brasil em 2020, onde registrávamos mais de 29 mil mortes provocadas pela Covid-19 e também mais de 500 mil casos confirmados, fazendo com que o Brasil se tornasse o segundo maior país em número de infectados neste período do ano. A doença se alastrou por todo o mundo e vem apresentando inúmeras vítimas devido à sua rápida disseminação até os dias de hoje. E foi neste cenário de pandemia onde surgiu o edital 003 de 2020 da PROEX para o enfrentamento da Covid-19, onde os cursos de graduação tinham a oportunidade de criar um curso online em que abordasse temas diversos que pudessem ajudar a população ao enfrentamento da Covid-19. E foi assim que foi idealizado no curso de nutrição o curso online, orientações sobre o valor nutritivo de alimentos e higiene para o enfrentamento da Covid-19. Na época em que o edital foi divulgado, estávamos passando por um período de pandemia muito restrito de informações. Não tínhamos ainda acesso e nem publicações muito nítidas a respeito de práticas corretas de higiene, manipulação de alimentos e até mesmo sobre nutrição em relação à Covid-19 e também a sua prevenção. Então, a partir disso, objetivou-se com o curso auxiliar a população sobre as corretas medidas de prevenção e cuidados para evitar a contaminação e disseminação do vírus, visando também difundir informações e conhecimentos acerca do manuseio de alimentos e da alimentação saudável, assim como medidas de prevenção em geral preconizadas pelos órgãos de saúde, através do curso online. Como metodologia do nosso trabalho, inicialmente foi realizado um apanhado das principais diretrizes vigentes na época. Isso porque a Covid-19 em 2020 ainda era um tema pouco conhecido e pouco explorado em relação a diretrizes e exatidão de conteúdos. E para isso tivemos que construir um apanhado de conteúdo para ter certeza do que iríamos entregar. Após isso, o curso foi elaborado para ter uma duração de 3 meses e também organizado em 3 módulos, em que cada módulo duraria 1 mês. Cada módulo também teve uma duração de 15 horas aula cada, totalizando ao final dos 3 meses 45 horas aula de curso. Os módulos foram organizados através de aulas em formato de PDF, mas também eram disponibilizadas
aulas pelo formato de videonarração, em que eram explanadas o conteúdo e abordado o tema de maneira simples e dinâmica, para garantir a acessibilidade e a compreensão de qualquer indivíduo acima de 12 anos, que foi o nosso público-alvo escolhido para o curso online. Além disso, para a construção, desenvolvimento e elaboração de todos os materiais utilizados, desde a divulgação até a disseminação de informações dentro do curso, utilizamos todas as plataformas do G Suite, o Google Classroom, que foi a plataforma em que hospedamos o nosso curso, o Google Docs, o Excel e o Drive, principalmente para a organização de materiais e disseminação de informações de maneira mais rápida e eficaz para os cursistas, e também o Google Forms, como maneira de avaliação dos cursistas. Utilizamos também para o desenvolvimento de vídeos, materiais midiáticos e edição das aulas de videonarração, o programa Filmora 9. Ao longo dos 3 meses de duração do curso, como já foi dito, cada mês era abordado e ministrado aos cursistas um módulo diferente, em que, na sua sequência, eram complementados e tinham uma conexão de informações entre eles. O primeiro módulo foi abordado questões de higiene e alimentação, e neste módulo nós tínhamos 6 aulas. No segundo módulo, nós abordamos questões demográficas e sociais, contendo um total de 5 aulas. E o último módulo foi abordado questões de educação e convivência, com 3 aulas. A temática das aulas em cada módulo foi dividida e abordado da seguinte forma. No módulo sobre questões de higiene e alimentação, abordou-se sobre os cuidados básicos com a higiene das mãos e dos uniformes dos manipuladores de alimentos, higiene, conservação e armazenamento de alimentos, higienização das superfícies de manipulação de alimentos e também sobre nutrição e imunidade. No módulo 2, sobre questões demográficas e sociais, abordou-se sobre os cuidados ao sair de casa, cuidados com os familiares, cuidados no transporte público, cuidados com o uso de máscaras e também cuidados com o recebimento de alimentos e de encomendas. Já no módulo 3, sobre educação e convivência, foram abordados a relação entre alimentação e comensalidade, cuidados sobre a saúde mental durante esse momento de isolamento social e também foram orientadas atividades que poderiam e podem ser realizadas durante este momento. Os cursistas foram avaliados através de questionários que abordaram as temáticas de cada uma das aulas, e justamente por isso ele era disponibilizado juntamente com cada aula. O pré-requisito estabelecido para a classificação dos participantes e para a obtenção dos certificados foi a conclusão e a realização de no mínimo 70% dos questionários enviados até o final do curso. Juntamente com esses questionários foram enviados perguntas de satisfação e caixas de diálogos para que os cursistas pudessem dar suas sugestões sobre novos métodos, novas temáticas e também sobre novas abordagens no curso. O acompanhamento de dúvidas dos cursistas foi realizado através do próprio chat da plataforma Google Classroom e também por meio das correções dos formulários avaliativos. O gráfico sobre escolaridade dos cursistas mostra que a maioria do público participante do curso estava ou diretamente ligado com a academia ou possuía um maior grau de formação. Então, 73,9% dos cursistas possuíam ensino superior, seja ele completo ou incompleto.
17,1% possuíam pós-graduação completa ou incompleta, 7,7% possuíam ensino médio completo ou incompleto e apenas 1,3% possuíam outros graus de formação. Isso se dá pelo fato de que a publicação e a divulgação do curso foi propagada em sua maioria em canais de comunicação da própria comunidade acadêmica, sendo então pouco difuso em outros canais mais amplos para a população em geral. Como dito anteriormente, no decorrer do curso, realizamos análises de satisfação e preferência dos cursistas para ter um feedback e também para poder aperfeiçoar o que já vinha sendo abordado. Uma dessas análises foi sobre a preferência do formato dos conteúdos. A maioria dos cursistas, com a avaliação máxima de 28,2%, preferiu acessar os conteúdos das aulas através dos PDFs. Isso se dá porque, de certa forma, o PDF é um material de acesso rápido, que pode ser acessado e baixado por qualquer dispositivo. Além disso, é um material que pode ser facilmente lido e relido quantas vezes forem necessárias. Em segundo plano, com um percentual de 25,6%, houve uma preferência pelas aulas expositivas dialogadas. Esse modelo de apresentação de conteúdo é uma forma mais detalhada, com uma explicação mais pausada e, de certa forma, agradou bastante os cursistas por haver uma explicação do ponto de vista dos próprios organizadores e por não depender tanto do autoestudo e do autoconhecimento. Mas, de forma geral, todos os métodos de apresentação dos conteúdos do curso foram aceitos pelos cursistas. Após 3 meses de curso, a equipe organizadora obteve resultados muito satisfatórios em relação à adesão dos cursistas, em relação às formas de apresentação das temáticas, assim como uma grande aceitação e interesse sobre os conteúdos principais. Até a sua conclusão, o curso foi muito enriquecedor e informativo, tanto para os cursistas quanto para a equipe idealizadora, tendo em vista o contexto atual marcado pela pandemia da Covid-19. Obrigada. Olá, meu nome é Andressa, eu sou acadêmica do 3º período da Faculdade de Medicina na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, aqui em Diamantina, e além disso eu sou extensionista no projeto Um Sorriso pela Vida desde 2019. Então, eu venho apresentar o trabalho intitulado Projeto de Extensão Um Sorriso pela Vida, a risoterapia na assistência hospitalar e na saúde mental dos participantes. Além de mim, também participaram da elaboração deste trabalho Michele Seman Glória, que é a atual coordenadora discente do projeto, Guilherme Augusto Barroso de Aguiar, Artenísia Cristi Lima, Alisson Cristine Pinto Guelperi, que é a atual coordenadora docente do projeto, Ana Paula Antunes de Medeiros e Maria Amélia Vieira de Toledo. Bom, para introduzir o projeto Um Sorriso pela Vida, ele foi criado vinculado à PROEX e o objetivo do projeto é promover benefícios psicológicos tanto para pacientes quanto para os extensionistas. Além disso, também é um objetivo fazer com que esses extensionistas desenvolvam uma visão holística, psicossocial e humana. Para tanto, o projeto realiza intervenções na qual seus extensionistas, caracterizados como palhaços vestidos de doutores, realizam visitas nas instituições parceiras aqui em Diamantina. Como a gente pode ver através da imagem, a caracterização é nada mais do que usar um nariz vermelho de palhaço, uma maquiagem característica
o uso do sapato fechado e do jaleco. Assim, esses extensionistas, como doutores palhaços, utilizam a arte da risoterapia e da palhaçoterapia para promoverem momentos lúdicos, com risadas, com diversão, com distração para os pacientes. E esses momentos são benéficos tanto para esses pacientes quanto para os próprios acadêmicos, os próprios extensionistas, pois esses momentos propiciam melhorias na saúde física e na saúde mental de todos os envolvidos. A gente atua na Santa Casa de Caridade, também no Hospital Nossa Senhora da Saúde e na instituição de longa permanência Associação Pão de Santo Antônio. Então, o objetivo deste nosso trabalho é relatar as experiências obtidas pelos participantes no projeto de extensão Um Sorriso pela Vida. Em relação à nossa metodologia, foram feitas análises de dados documentais. Isso foi possível, pois, após as intervenções que ocorrem quinzenalmente aos sábados, ocorreram reuniões às quartas-feiras, onde foram obtidos relatos de experiência que foram transcritos e posteriormente analisados. Esses relatos foram importantes para a confecção desse trabalho, mas eles também são importantes para direcionar o treinamento dos extensionistas quanto à arte de improviso e à arte da palhaçaria. É válido salientar que, devido à pandemia e à necessidade de distanciamento social, tanto as intervenções quanto as reuniões passaram a ocorrer na modalidade virtual, através de videoconferências. Isso possibilitou que o projeto continuasse a cumprir, mesmo durante a pandemia, os seus objetivos. Em relação aos resultados que foram observados através dos relatos, verificou-se que os extensionistas desenvolveram habilidades de comunicação, capacidade de improvisar e enfrentar situações adversas, empatia, houve também redução do estresse, porque o ambiente universitário é um ambiente estressante. Também ocorreu o desenvolvimento de uma visão biopsicossocial e também ocorreu a oportunidade da iniciação da escrita científica, principalmente agora durante a pandemia, em que passaram a se desenvolver dentro do projeto muitos resumos e também artigos e pesquisas. Além disso, verificou-se através dos relatos que os pacientes se sentem bem na presença dos doutores, podendo rir, chorar, desabafar, e que isso melhora a experiência e a qualidade de internação desses pacientes, pois muitos deles veem o ambiente hospitalar como um ambiente hostil, e a figura do doutor ali traz uma humanização para essa assistência. Assim, conclui-se que o projeto proporcionou benefícios tanto para extensionistas quanto para a comunidade externa envolvida, tornando assim sua atuação extremamente importante e necessária. Nossos agradecimentos ao FVJM, à PROEX e aos nossos parceiros, que são a Santa Casa de Caridade, o Hospital Nossa Senhora da Saúde e a Associação do Pão de Santo Antônio. Muito obrigada pela atenção.